Segurança do Trabalho, Clínica Médica, Auxiliar de Gesso e Saúde Bucal. Colégio Floresce, quadra 6, MC, lote 11, setor leste, Planaltina, Goiás. Telefone... Primeiro lugar absoluta. TVN. Boa noite, amigos do Self Sports. Nós entramos aqui em comemoração. Nós fizemos essa semana, exatamente no dia 22, 2 anos de programa. Brant, a gente tem que comemorar junto, Brant, essa data aí. A gente ia fazer um eventozão e convidar todos os nossos amigos que participaram desses 2 anos de luta, de batalha com a gente, para estarem num evento que a gente talvez fizesse aqui mesmo, ou achasse um local aqui para a gente comemorar esses 2 anos. Isso ainda vai sair. Tenham fé que esse ano vai passar logo, né, Brant? E a gente vai conseguir fazer essa nossa comemoração antes de chegar aos 3 anos. A gente espera assim. Não é não, Sérgio? Serjão, meu amigo lá do CMP, Comando Militar do Planalto, sempre trazendo bastante novidades aqui pra gente e trazendo nossos amigos atletas de lá. A gente vai conversar aqui hoje com uns cabras aqui fortíssimos do esporte do Comando Militar do Planalto e eles vão contar um pouco da história deles pra gente e da trajetória deles e do Exército um pouquinho, que fala também que é uma escola, e é uma escola mesmo que tem aproveitado e tem aproveitado muitos talentos e trazido muitos talentos para nós. Não é isso? Vamos conversar aqui com o nosso amigo Felipe. Felipe já é um atleta de ponta aqui, que está participando de campeonatos aí de vôlei. A gente pode falar de vôlei de praia ou vôlei de areia, Felipe? Vôlei de praia. Bem-vindo ao CEP Sports. Boa noite, pessoal, tudo bem? O termo ideal e adequado seria vôlei de praia, né? Porque foi uma prática que começou nas praias e foi se adequando. Hoje em dia, como a gente vê no Distrito Federal, somos também referência no vôlei de praia. Aí o pessoal fala, por que não vôlei de areia? Mas é o termo, né? O termo iniciado e que todo mundo aderiu e que até hoje é o adequado, o vôlei de praia. Obrigado, Felipe, pela presença aqui. A gente já pode falar algo de alguma coisa aí de previsão? Vocês têm, diante desse cenário novo aí, alguma previsão de esporte? Está rolando o campeonato? Tem alguma coisa em vista? Sim, muito em vista. A competição aconteceu até agora, a 8ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, em Saquarema, em formato de bolha. É a competição mais importante do país hoje em dia. Eu estava jogando agora durante a semana, inclusive foi antecipada por questão da pandemia. E também agora, futuramente, teremos 5 regionais do Banco do Brasil e a nova temporada, né? Que a temporada sempre inicia no meio do ano e vai até abril ou maio do ano seguinte, com previsão aí de mais 10 etapas, ou seja, ainda temos 15 etapas aí previstas mais à frente. Nacional?
nacional, tudo a nível nacional. O regional é um termo que hoje em dia adequaram para levar a competição do Banco do Brasil para certas regiões, sabe? Englobar todas as regiões do Brasil, mas mesmo assim o público é das federações nacionais, né? No caso, todos os estados estão envolvidos. Ok. Deixa eu apresentar nosso amigo professor de Educação Física, André Gonçalves. Ele é tenente do Exército, instrutor e monitor de TAF e TFM, né? O TFM, Treinamento Físico Militar. Sim, Treinamento Físico Militar. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é André, sou professor de Educação Física atualmente e atuo lá no Exército Brasileiro, sou o primeiro tenente. Então, sou responsável lá por parte de treinamento esportivo, TAFs, TFMs, né? E sessões de treinamentos lá. Então, assim, a gente atua bastante lá, tem trabalho pra caramba, acompanha vários desportos. A gente não só trabalha com uma parte só, né? Mas com várias modalidades, que acaba que a gente, assim, fundamenta e desenvolve lá e pau para toda a obra. Vamos lá, bora. Tenente, quem dá mais trabalho, é o novinho ou é o novinho que vem, é o novinho que vem de fora aí já assim, pelo jeito ali, vocês já são da área do esporte ali, já vem gente indicada para vocês de tudo quanto é lugar e vocês pegam esses talentos e aproveitam esses talentos. Quem dá mais trabalho? É o cara que já vem topetudo lá de fora, vamos dizer assim, ou os cabrinhos que vocês estão treinando lá desde sempre? Boa pergunta, rapaz. Dá trabalho. Os tupetudos. Os novinhos não, os bons. Os novinhos é tranquilo, a gente consegue trabalhar assim, bem tranquilo. Agora os tupetudos não, vem cheio de mania, vem cheio de trejeito. Não, meu treinador antigo fazia isso. E acaba que tem aquela restrição, rejeição com novos métodos, uma abordagem diferente no treinamento para alcançar um resultado melhor, mas acaba que assim, é um desafio. A gente transmite isso aí, passa, informa como é que realiza, o que vai acontecer, o que possa acontecer e assim, infelizmente, os velhos era para dar menos trabalho, né? Menos trabalho. Mas principalmente, eu não sei assim, no esporte tem muito rodízio de treinador, né? Lá dentro vocês conseguem acompanhar isso, o rodízio, tem muita gente também? Rapaz, assim, rodízio tem bastante, porque assim, acaba que, como no comando, tem um déficit assim, como é que fala? A transição, né, a mudança, às vezes, de militares, de treinadores de um comando militar para outro, acaba que dificulta. Às vezes a gente tem um treinador que tocou o ano, a equipe, no outro ano a gente já não tem mais esse treinador. Acaba que assim, a gente tem que estar sempre buscando, estar ali fazendo a base, assessorando ali da melhor forma para que aquele esporte não caia, como é que fala? Não baixe a moral, não baixe o tempo, não baixe a qualidade. Exatamente, a gente sofre isso bastante, sempre, né? Sempre quando um time começa a ganhar bastante sempre, isso é terrível, cara. Faz parte também, porque também não deixa de ser uma profissão, né? Você quer sempre melhorar, então faz parte do treinador também, o treinador tem uma vida, vocês no Exército têm um tempo, têm uma vida útil lá, né? Que vocês estavam comentando ali tudo, que a gente já conhece de dentro de casa também, dos 8 anos, né? Dos 8 anos de passagem, e a gente sabe disso também. Eu queria mandar um abraço aqui para nossa professora amiga que estaria aqui hoje, teve um probleminha e não vai conseguir estar com a gente, né? A Alessandra, que era para estar aqui com a gente, professora de Educação Física, atleta técnica esportiva, autora do podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Tinha um assunto muito bom aqui, mas na oportunidade, Alessandra, você que vai visitar a família, vai visitar o pessoal fora aí que teve que sair de última hora, você estará aqui com a gente em breve. Em breve você verá que tem muita história. Teve história até lá, né, Sérgio? Teve até história dentro do CMP também com vocês, né? Isso, ela foi, né? Gideão, nosso amigo Gideão, tem uma historinha para contar também. Eu já acho difícil a gente preparar para um esporte. O cara preparar para 5 é brincadeira, viu? É brincadeira. Bem-vindo, Gideão. Você que é cabo do Exército, atleta de corrida de rua e atleta do pentatlo militar. Isso mesmo, boa noite, galera. É um prazer imenso estar aqui. Meu nome é Gideão, sou cabo do Exército, sou pentatleta e corredor de rua. Uma prova muito difícil, que na verdade foi descobrida na tora, né? Foi a Deus dará mesmo. Tive a oportunidade de cair para cima e graças a Deus eu tive um bom desempenho e um bom resultado, né?
Quem acompanha de você? Quem acompanha você no seu esporte? Tem um cabra aqui, um desses aqui que acompanha você aqui, ou a gente vai falar deles lá? A princípio, ou cada esporte é um, como é que é? Depende, né? Tem um sargento bandeira que está me acompanhando geralmente, o sargento Sérgio também me dá um apoio nas corridas, né? Treinamento. Porque na verdade, como eu sou pentatleta e corredor de rua, eu não só foco 100% no pentatlo militar, mas também na corrida, né? Que é totalmente diferente, muda um pouco ali, dependendo da prova. Tá, você estava falando ali, que a gente estava falando de uma curiosidade, que é a diferença do pentatlo de rua e o pentatlo militar, né? Tem a diferença, tem várias modalidades de pentatlo, não é isso? Sim, é porque o pentatlo militar só participa dele militares, né? Militares que geralmente participam. E o outro pentatlo já é diferente, que pode participar civil e muda também um pouco. Muda as modalidades, os tipos de muito. esporte, né? Que isso. Aham. Muda bastante. Quais são os esportes lá do seu pentatlo? São 5 provas, né? São corrida com obstáculo, que é a PPM, é uma prova de 500 metros com 20 obstáculos. Tem a PNU, que é a natação utilitária, com 4 obstáculos. Tem um lançamento de granada também, que é 4 círculos, né? Cada um de distâncias diferentes. Tem um tiro de fuzil e uma corrida cross de 8 km, que é a última, que fica para o final de brinde. O que é a corrida cross? Tem obstáculos também? Não, ela não tem obstáculos. É só em terra. Só terra mesmo, Terra né? pura, 8 km. Tá, e geralmente onde isso? Dentro do quartel? Depende. Geralmente sim, dentro do quartel. Depende muito do lugar, né? Da cidade. Né? Tem pessoas que procuram o lugar mais difícil, né? Porque é uma prova muito dificultosa. A gente tem muita história para contar aqui. Eu queria que o Celção já soltasse um videozão aí pra gente. Então vamos começar com o Gideon então? Manda aí pra nós aí, pra gente já fazer aquela homenagemzinha e já começar a falar um pouquinho dos esportes que ele faz. Isso aí a gente condensou bastante os vídeos só para mostrar um pouquinho do que são os esportes que o Gideon faz. Mas se vocês quiserem ver o restante lá, se inscreve lá no canal, entra lá no canal Self Sport 2021 no YouTube. Ativa lá a sinetinha que vocês vão receber as novidades toda semana e os vídeos que a gente vai postando durante a semana. Os treinamentos, os treinos e o que eles vão mandando pra gente, tá tudo lá no YouTube. Como entrar em contato com esses caras para eles treinarem a gente lá depois também, a gente vai botar tudo lá. Gideon, rapaz, parece brincadeira de criança aqueles obstáculos ali perto pra você, né? A gente parece que pega uma criança e bota ali pra se divertir. Ali parece que você tá se divertindo, né? Rapaz, é uma prova... Quem olha de fora acha que é muito fácil, só que é uma prova que é muito difícil. Ainda mais a PPM, né, que é 500 metros com obstáculos muito
difícil, né, para a gente ultrapassar todos. Mas é muita determinação e foco, porque se o cara não estiver bem treinado, tiver um foco, ele não consegue. Né? São Porque- obstáculos fixos? Você sai daqui, vai para uma competição fora de Brasília, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para algum lugar, esses obstáculos têm tamanho, altura? esse Isso, negócio? tudo tem um padrão. São todos são padrão, né? Sim, todos são padrão. Você não vai encontrar nenhuma surpresinha, nenhuma dificuldade ali na frente, não? Não. Ah, legal. Top. Vamos falar um pouquinho sobre o vôlei? Vamos falar só um pouquinho sobre o vôlei. A gente sempre vê coisas bastante de fora, e parece que você veio de fora, né, Felipe? Você veio de fora e está aqui, morando aqui, e tem um apoio aqui. Não é mais fácil treinar lá fora do que treinar aqui dentro, não? Você vem de onde? Não, eu venho do sul da Bahia, aí muitos me perguntam, né? Como é que você é da Bahia, na beira da praia, e vem morar em Brasília? Para treinar vôlei de praia? Para treinar vôlei de praia num lugar que não tem praia. Sempre é a pergunta pertinente, mas o que acontece? Brasília é uma referência, se você for puxar o histórico de campeões olímpicos e mundiais, Brasília sempre está aqui, representando, né? A nível Brasil e mundial. E sempre teve uma estrutura boa. O que aconteceu comigo foi uma oportunidade que eu tive há 4 anos atrás, pelo meu técnico do NCT Vôlei de Praia, o Léo Santos, que me fez o convite. Eu, na Bahia, jogava de modo amador, vôlei de praia, era a categoria de base no vôlei de quadra, e resolvi abraçar e vim atrás das oportunidades, né? Que Brasília é uma cidade que abre muito leque, não só para o esporte, mas também para o estudo, e eu fui conciliando tudo ao decorrer do tempo. Não parece, né? Não parece que Brasília tem isso tudo aqui. Brasília, na realidade, é um berço de tantos atletas e tantas modalidades e tantos esportes. Rapaz, a gente veio e fala assim, o pessoal sai daqui do Brasil para treinar natação no exterior, ou sai da cidadezinha do interior para ir para uma grande universidade, pegar clube do Flamengo e essas outras coisas aqui. E em Brasília a gente exporta gente, vocês nem sabem. Correto. Se você for olhar mesmo, se você for citar aqui, o atual campeão olímpico de vôlei de praia é de Brasília, o Bruno Schmidt. O sobrinho do Tadeu Schmidt e do Oscar Schmidt. Exatamente. A Leila, atual senadora também, jogadora da seleção brasileira de Brasília. O Arley Marques, que foi 3 vezes o melhor sacador do mundo, 1 ou 2 vezes o melhor do mundo, também é de Brasília. Ou seja, Brasília é a referência, né, entre aspas, comparada a outros estados também. Ele está no topo. Também não poderia deixar de falar da atual 3º lugar no Pan-Americano pelo Brasil, de vôlei de praia feminino, a Ângela Lavalle, que treina lá no meu CT, no NCT Vôlei de Praia. Ah, que legal. Sargento Sérgio, vou tirar onda. Posso pedir para ele dar uma olhada numa medalha aqui? Pode. Você não sabia dessa aqui, não? Não. Você é multiuso, entende aí? De quando é isso aí? Não fala a data, não. Ou fala? Não, pode falar. Pode falar. 26/5/1990. Campeão de vôlei de areia de Brasília. Ao lado rapaz. competiu contra Ernesto Vogado. Por aí, uma galerinha boa aí. História, Eu brincava. Mas assim, o nível nosso sempre foi um pouquinho mais amador, né? Um pouquinho mais amador aqui em Brasília. Naquela época a gente não tinha tanto incentivo. O Banco do Brasil não era tão atuante, como é parceiro do vôlei já há décadas já agora. Mas nessa época aqui era um pouquinho diferente, Esse né? ano o banco fez 30 anos de parceria com a CBV, né? Confederação Brasileira de Vôlei. Ali. Pois ressaltar. é. Olha aí, um grande incentivador do esporte nosso aqui e tudo mais. Nós vamos soltar um outro videozinho aí agora? Vamos? Podemos soltar o vídeo dele? Pelo nome mesmo? Felipe.
se manter no topo. Cara, você fala, agora eu vou entrar em outro estágio da minha vida. Aí o que acontece, cara? Nasce meu terceiro filho. Cara, e com 2 anos e meio, ele foi diagnosticado como autista. Meu filho é uma criança especial. No primeiro... E aí, Felipão, mostra aí quem é que são os caras aí que estão trazendo você. Pois é, como todo atleta, toda pessoa sabe, né, um atleta nem sempre é só ele. Eu tenho uma equipe por trás disso e não poderia deixar de ressaltar que o trabalho é em conjunto, né? Nós jogamos em dupla, mas tem uma equipe muito grande por trás. No caso, meu técnico Léo, que até hoje é um pai para mim e me deu essa oportunidade de estar aqui hoje em dia representando Brasília, e as outras oportunidades por consequência, né? Meu preparador físico Ricardo, que é um trabalho conjunto com o Léo também comigo, sempre está ali de olho, tendo as variações do treino. E também eu não poderia de ressaltar a faculdade UPS, que me deu a oportunidade também. Já representei a faculdade, atualmente estou formado. E o Exército Brasileiro por me abraçar como um atleta de alto rendimento deles. Isso aí eu não poderia de deixar de falar e explicitar aqui. Muito bom. Eu queria já falar aqui, tem aquele recadinho aí das afiliadas? Bota aí para nós as afiliadas aqui, porque eu estou conversando com um cabra aqui que está falando com vocês, que chama André Vaz. Ele está lá em Portugal, mandando um abraço para todas vocês e disse assim, time de peso esse aí, hein? Ele é corredor lá, andou correndo umas corridas muito boas lá e foi para Portugal e ficou. Diz que o treinamento lá e os patrocinadores e a turma lá, bom, ele pegou Salomon e pegou... Depois ele me fala aqui o nome dos patrocinadores todos dele aqui, mas disse que na época da pandemia agora, como é comum, que também é uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, a pandemia, que ela atrapalhou todo mundo, né? Atrapalhou treinamentos, atrapalhou eventos, atrapalhou Olimpíadas, então atrapalhou tudo. Então ele pegou uma depressãozinha brava lá e engordou. E não estava conseguindo mais correr. Aí passou uma época que ele voltou a treinar, pegou o peso de novo, começou as competições, ele estava treinando, pegando treinamento para Mont Blanc, lá na França e tudo mais, e fecharam as portas de novo. Novamente uma depressão, um quarto escuro. Aí a mãe adoeceu, a esposa adoeceu, ele estava cuidando de todo mundo e caiu naquela lá e passou dos 90 quilos lá agora e a corrida para ele está meio difícil. Hoje a gente conversou bastante e agora ele está falando aí com a gente, aí, já mandando coisa para vocês. Ó. Quer falar já um pouquinho, Felipe? Joga? Toca, a gente fala mesmo. Fala um pouquinho aí do que isso foi para vocês aí, o que afetou vocês lá dentro também? A pandemia aí, infelizmente, cara, essa pandemia tá geral, tá causando vários danos aí no mundo inteiro. Assim, na nossa área lá, o que acontece? A gente não para, a atividade física não para, assim, tá acontecendo os treinamentos individualizados, cada um na sua alçada, fazendo seus treinamentos, mantendo as medidas de segurança, o distanciamento, a forma mais segura de estar praticando aquela atividade, evitando o mesmo horário de aglomeração, em horários diferenciados, assim, para a gente manter sempre o ritmo da equipe, manter o treinamento, não da melhor forma física, mas não perder a forma física, né? O Exército deixou gente em casa também ou todo mundo no quartel da mesma forma? Não, está em casa, tá ocorrendo os teletrabalho, as medidas de segurança tá da melhor forma, o distanciamento, desde da coisa mais simples executada lá, a parte mais peculiar, assim, tá tendo aquela melhor condição de isolamento, distanciamento, os teletrabalho, como é que fala, o expediente diferenciado. Então, assim, a gente tá mantendo bem essa integridade aí. Tá, esse é um risco que veio para somar com os outros riscos que geralmente tem na atividade física, né? Exatamente. Há benefícios, mas há riscos também, né? Pergunta aqui para você, dos universitários aqui. Cite alguns riscos que podem ocorrer na prática de atividade física. E, já emendando aqui, estratégias utilizadas para minimizar esses riscos. Assim, o risco na atividade física é o seguinte, assim, há vários estudos, né, que assim, a atividade física promove um ganho, promove até aquela aumento da imunidade, fala-se da questão da proteína, da eresina, e vários entre outros componentes aí. Então, assim, o que acontece? A atividade física, ela está para o quê? Melhorar
essa é a condição física da pessoa, do ser humano. É assim, o risco que tem, poxa, é a atividade física feita de forma mal executada. É aglomeração, parques, está todo mundo correndo ali, academia, a falta da higienização dos aparelhos, tá nos parques, aquela atividade comum ali, aquela parte ali de atividade funcionais, barra, paralela, tá todo mundo aglomerado ali, então assim, isso acaba que assim, o risco está aí. Na atividade física em si, o risco não tem, mas na parte, no detalhezinho da atividade que tem, que é a questão da aglomeração, a questão da proximidade, então isso aí que acaba que é a condição negativa que atrapalha o atleta estar executando da melhor forma, da melhor condição, né? Então tem que tomar essas precauções aí para evitar justamente isso aí, esse detalhe, esse momento da atividade feita incorretamente. Entre outros, beleza. entre outros, assim, ressaltando só um pouquinho, a questão da atividade física dentro das academias, assim, que é importante, assim, sempre o aluno tem higienização, higienizar, ter um pouquinho de atenção, por exemplo, revezei um aparelho com um companheiro, saiu e não higienizou, então assim, isso aí que vem acerca da atividade de atrapalhar o desempenho. Beleza. Estamos ali, Luiz Augusto, correr preciso, tá sempre com a gente, sempre falando ali, é um cara que está correndo muito também. Erlei Zorzo, grande Felipe, parabéns, muito bom ver as sementes frutificarem, tinha certeza do seu potencial. Oi. Pô, mandar um abraço aí pro Capitão Zoso, foi ele que me descobriu, né, no cenário do vôlei de praia de Brasília, não poderia também ressaltar, com a equipe aí que me abraçou na causa e até hoje eu tô aí. Um abraço aí, Capitão Zoso, e obrigado por tudo aí, por toda a força. É bom saber as pessoas estão aqui, estão acompanhando os atletas deles desde sempre, né? É muito bom isso, é muito bom. E tá presente, poder participar e ver isso aí. Rasteja. Passa, Brant, rasteja aí, Brant. Lucarion, o melhor. Vai rastejar? Não, calma, que já nós vamos fazer um TAF com você aqui para ver se você aguenta. Já. Calma, você está sempre na área, né, Brant? Então tem que fazer aqui. Brant, já está na hora de você entrar aqui e falar um pouquinho do... Cadê as afiliadas, Celson? Bota aí para nós aí, pra gente poder falar. Beleza. Botou aí para nós, ó. Vocês falam aqui em Brasília para internet. Né? Nosso principal canal aqui em Brasília é a internet mesmo. E o YouTube do Self Sports e da TVN Brasil. Mas nós trabalhamos com as afiliadas do Rio de Janeiro, TV aberta, tá? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, no Goiás, canal 55, canal 14 também no Goiás, e o nosso público tem girado mais ou menos entre 26, 20 a 35 países mais ou menos. Igual a gente estava falando ali, ó, os principais deles que nos assistem são Estados Unidos, Argentina, Arábia Saudita, África e outros, Europa. Eles estão... Ó, o Portugal está falando aqui com a gente aqui que a operadora, o negócio está tudo ok lá, tá online, não tem nem delay, para vocês terem ideia, o negócio tanto que é bom lá, né? Mas eles estão também meio trancados. E a gente vem assim, trazendo... Eu vou botar isso aqui para falar, o cara não para de falar não. Isso é porque, vocês sabiam assim, a gente fala aqui, mas a gente falando de conhecimento, de treinamento, de técnico, de treinador e tudo mais, quem está me treinando na corrida é esse cara aqui. Aí eu virei para ele e falei assim, porque assim, eu já tenho alguma historinha dentro do esporte também. Aí virei para esse cara, eu gosto sempre de contar isso, porque a gente tem sempre que aprender. Eu virei para ele e falei assim, pô, cara, nós vamos fazer uma corridinha ali, nós vamos sair daqui de Brasília, vamos lá para Trindade, são 236 quilômetros. Eu falei assim, me dá umas dicas aí, me dá uma orientação de tudo aí. Aí ele falou assim, o que é que eu vou ensinar para você? Eu falei assim, cara, quando a gente traça, a gente estava até conversando disso outro dia, quando a gente traça o nosso próprio treino, a tendência nossa é não seguir. Quando você tem alguém te monitorando, te passando alguma coisa, você vai fazer alguma diferença. Você vai fazer algo diferente. Quando você faz algo diferente, você aprende. Mesmo aquele treinamento que ele passa assim para você, assim, fala assim, Demis, hoje você vai fazer só 40 minutos. Você fala assim, putz, eu sou corredor de altas distâncias, eu vou fazer 40 minutos, eu vou ficar o dia inteiro à toa. Meu treinamento era para 100 quilômetros, aí eu estava fazendo 40 minutos, eu vou fazer 5 quilômetros no dia. Não dá. E aí você pensa, mas não, tudo tem fundamento.
tudo tem fundamento. Isso é verdade. Não é, Felipe? Justamente. Não é? Quando você muda de técnico, geralmente tem alguma mudança. Sim, nem só mudar de técnico, né? Nosso corpo também acostuma muito com o treinamento. Se você manter uma rotina e periodiza ela sempre fazendo a mesma coisa, vai acontecer que um momento seu corpo vai estar acostumado. É o que você puxa um pouco aí também, que é a questão da musculação. Normalmente os personagens mudam as fichas de 2 meses, 2 meses, porque o corpo acostuma com o ritmo. O corpo tem que mudar e ele tem que tomar aquele choque para ele evoluir, entendeu? Então, no esporte é a mesma coisa, é tudo periodizado, tem um certo dia que você vai diminuir o ritmo, tem aquele dia que você vai levar seu corpo ao máximo extremo na frequência cardíaca, vai saltar muito e é o normal, né? E cada esporte com seu nicho, mas eu acho que nunca muda isso. Sempre a gente tem que desacostumar o corpo, né? Tirar ele do comodismo. Gideão, concorda aí? Concordo plenamente. E quando você está acostumado a fazer sempre um treinamento contínuo, quando você muda, você sente muito, né? É mais cansaço, desgaste físico. Mas aí logo, dependendo da forma que você tá levando o seu treinamento, se você realmente está levando sério, logo seu corpo já acostuma, né? Muito rápido ali com o treinamento. Como é que é seu treinamento? Você passa o dia inteiro treinando, né? 5 esportes? Nada. Geralmente quando estou focado, né? É um pouco pesado. Uhum. Porque a gente treina geralmente 2 vezes ao dia, dependendo da situação, até 3 vezes ao dia. O mesmo esporte, não? Vai mostrando mais ou menos aí. Dá um exemplo aí de um treinamento. Vou fazer uma suposição. O pentátulo militar. Quando a gente está realmente focado treinando, a gente treina natação de manhã e PPM à tarde. E nesse meio tempo a gente faz também o treinamento da granada, né? Que é o lançamento de granada, tal. A gente vai corrigindo as técnicas, procurando dar uma ajeitada ali no que está fora do lugar, né? Aí isso vai mudando, de acordo com o treinamento, o treinador. Tem treinador que aperta mais, já tem outros que é mais suave, entendeu? Lançamento de granada, vocês estão perto do Congresso, né? Não. Brincadeira, como é que é o lançamento de granada? Explica pro povo aí. Lançamento de granada, às vezes o povo fala, mas como é que é essa granada? É bomba mesmo? Não. É um projetozinho, né? Como se fosse uma granada mesmo, né? Que a gente lança em 4 círculos de diferentes distâncias, né? 20, 25, 30 e 35 metros, né? Isso, tem os alvozinhos para a gente lançar. E cada parte do alvo vale um certo ponto. Ah, legal. Deixa eu perguntar aqui, fazer mais uma perguntinha aqui pro André. Que assim, André treinador. Certo. André é treinador, né? Professor de educação física e das práticas lá também. Cada indivíduo tem a sua performance. Dentro do quartel, eu creio que vocês tenham muitos e não seja tão personalizado. Ou estou enganado? O treinamento é para muitos, é para todos, é individual? Como é que funciona lá? Pois esse é um grande desafio. O que acontece? Quando você trabalha com um grupo grande, extenso, você tem a questão da individualidade biológica. Cada um vai render de acordo com aquilo que eu tenho para oferecer. Então, assim, caso do Gideão, uma descoberta, imensa descoberta. O camarada que já chegou gabaritado, que já tinha toda a questão da docência e da prática. Então, a gente só fez o quê? Poliu o camarada para o quê? Para executar da melhor forma. Dentre outros meios que a gente tem lá no quartel, cara, a gente tem gente de todo tipo, toda atividade, de toda execução. E acaba que assim, a gente tem que rodar o prato, a gente tem que fazer rodar. A gente tem que trabalhar na questão da individualidade biológica. A gente pega o grupo, peneira e sai distribuindo as atividades. Assim, a gente faz a atividade a grosso modo para todo contingente, todo efetivo. E dali a gente vai saindo os talentos, aí, saindo F. Pereira, vôlei, aí vai saindo para o basquete, vai saindo para o futebol, sai um para o pentatlo, sai um para a corrida, sai um para... Dentro do atletismo aí vem uma porrada, tem um lançador, aí tem o velocista, tem o meio fundista, tem um fundista. Então, assim, acaba que assim, a gente trabalha em todas as vertentes. E a gente tem que peneirar, fazer o trabalho da melhor forma e sempre priorizar a questão da individualidade biológica. Esse é o grande feito lá. É isso aí, pessoal. Coisas boas acontecem aqui. A emoção é estar na TVN Brasil, programa Self Sports. Brant tá, meu amigo, em grande festa. Deixa eu te falar, meu amigo, belíssima sua fala aí.
E deixa eu te contar aqui um detalhe, é porque ao vivo é assim, tá? É assim, né? Vamos pegar, pega energia, pega energia, pega energia, pega energia, vamos que vamos. Galera. Ó, esse cara aí ele faz os pentáculos também, viu? Ele Faz? água, corre, pedala, Não. faz tudo também. Serjão, o Gideão que é responsável pelo pentáculo, né? Uma curiosidade, Gideão. Tem espaço e vocês têm um centro de treinamento aqui em Brasília ou esse centro de treinamento do pentáculo é fora de Brasília? Assim, a gente tem em Brasília, né? Porque a gente tem em Brasília, só que em lugares diferentes. Que nem a natação a gente já faz no Clube do Exército. A PPM a gente já faz no 11 GAI, né? No quartel. Aí vai mudando. Tiro, corrida, a gente faz no 1º RCG, né? Que é o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. E a gente faz no Parque da Cidade. A gente sempre vai mudando, né? Entendi, Gideão. Maravilha. Agora, a questão é... Então, é tudo... O treinamento de vocês são divididos, mas tudo dentro de quartel, né? Isso. Eu vou lançar uma questão, mas ao mesmo tempo não, tá? Sim, não. Sérgio, nosso querido Sérgio, está aqui, nosso treinador. Não está treinando o Brant, não, mas também o Brant não está indo lá para o Cefac também, não. Então não pode nem cobrar, né? Tá tudo jogo, tá tudo lítico, né? Mas fique tranquilo, Sérgio, que tá na agenda. Vai dar certo, uma hora dá certo. Eu queria saber o seguinte, sei que o Exército é uma instituição de alto gabarito e altamente séria. Agora, conseguiria, através de um ofício, fazer uma brincadeira lá desse pentáculo? Não, então é o seguinte, não precisa me responder agora, deixa essa pergunta. E aí eu gostaria muito de convidar uma galera nossa, que você sabe, Sérgio, que eu tenho uma maior estima, um maior carinho, que é o pessoal dos Tubarões do Paranoá. Nós nadamos em águas abertas, Gideão. E aí, quando eu vi aquele vídeo lá, eu fiquei imaginando a brincadeira ali, rapaz, como que ia ser. E joga por baixo, pula e dá uma pirueta e vai dar certo. Então é o seguinte, senhores, a missão tá dada. E aí é o seguinte, depois vocês trazem o retorno aí, não vão ficar falando demais não, porque senão a gente se enrola, né? Depende. Deve jogar um bravo lá dentro do quartel também, né? Oi? Um bravo Aí, lá, esse é top, hein? Pois é, rapaz. Mas é o seguinte, é com vocês. Abrem as portas, eu acho que seria interessante. Conhecimento para o evento. E outra coisa, aí porque eu sei que tudo nesse Brasil funciona politicamente e a questão também de alto comando, né? Copiou, né, Serjão, Gideão? Copiou. Pessoal, Tá registrado. tá registrado. Gente, Demos, sabia que hoje é o aniversário do Gugu? Gugu, filho da Soraya, meu amigo. Tá lá uma hora dessa lá, acho que ele já deve ter cortado o bolo dele. O Gugu, ô Gugu, você me perdoa, meu jovem, porque a vida do Brant na sexta-feira é corrida, rapaz. Mas eu queria muito estar aí com você, ter dado aquele abraço. Parabéns pra você, feliz aniversário. Gugu, filho da Soraya, você sabe, Demos, você é aquele garoto especialíssimo, né? Tem a turma lá da galera Dal, e tá todo mundo querendo um pancadão Dal. Daqui um dia nós vamos trazer todo mundo aqui. Vamos fazer. E vamos fazer uma festa aqui, o pancadão Dal no Self Esportes! Maravilha, calma, meu amigo, eu tô normal, tô bem. Tá bem, né? Tá. Fico que tá até preocupado já, mas tá bom. Calma. Ó, eu até mandei uma mensagem pro Denis, falei, Denis, eu vou ficar nos bastidores hoje, vou tentar ficar quieto. O Denis riu, eu falei, rapaz, vai dar certo. Gente, o Denis agradeceu, mas eu não poderia deixar de falar também, né? A Alessandra Dias, ela não está presente conosco aqui hoje, por uma missão nobríssima. Então, Deus abençoe ela aí, ela deve estar na estrada com o irmão dela, está indo ver a mamãe, e tão logo possa, Alessandra Dias, esteja conosco aqui, e será muito bem-vinda, tá? E, obviamente, já troquei uma ideia aqui com meu amigo Gideão, que é do Pentáculo. Quero ver você jogando vôlei de areia lá também. Pois é, jogo de areia aqui, mas aí... Aí. eu vou ser um bom armador, né? Daria um bom defensor.
Conta a história. Correr um pouquinho. O vôlei de praia é uma modalidade que o pessoal tem muito isso com a altura, né? Hoje em dia já tem alguns tabus quebrados, mas a média normalmente é de 1,85 para cima. Hoje em dia eu sou o bloqueador da minha dupla e, teoricamente, dentro do circuito nacional eu ainda sou baixo. Eu tenho que ter um treinamento muito amparado e muito forte, ou seja, a gente vive no extremo, né? É o caso do atleta de alto rendimento, não existe aquele limite da minha boca, né? A gente sempre está treinando, levando o corpo ao máximo, levando ao limite. Atualmente a gente treina no Parque da Cidade e eu faço uns treinos também dentro do quartel de fortalecimento, porque eu preciso muito da parte de levantamento de peso olímpico, que é uma base boa para quase todos os esportes, que é o que o meu preparador físico tem que envolve na minha preparação, né? No Parque da Cidade, normalmente eu estou treinando aí de segunda a sábado, uma média de 2 treinos por dia, às vezes 3 vezes por dia, incluindo físico, 2 treinos técnicos, mas tudo periodizado com a equipe e buscando sempre a melhora, né? A melhora contínua, que a construção de um time, a construção do atleta não é de um dia para a noite, é um processo contínuo de você ter o intraquadra e o extraquadra também, que conta muito. É você se alimentar, você dormir, descansar e levar aquela rotina como estilo de vida, entendeu? Maravilha. Parabéns aqui, meu querido Felipe Alves. Obrigado. E na hora que precisar de um armador, treina o Brant lá, viu? Por gentileza. Acho que vai dar certo? Vai dar certo. Tudo treinando, muita repetição e o querer, né? O querer eu acho que é mais preciso às vezes do que um talento. Tem que querer. Exatamente. Eu acho que o grande segredo é esse, né? O primeiro é o querer, né? É o querer. É aquela questão da você se automotivar. Sim. Você sabia, meu nobre amigo, que antes de incentivar qualquer atleta a vencer o sedentarismo, existe uma barreira muito tênue que é chamada o comodismo, e ninguém para pensar nisso, porque sair da zona de conforto, meu amigo, principalmente pandemia, não está se fazendo nada. Netflix, controle, você tem o poder na mão ali, aí começa pipoca, tal, Coca-Cola, depois a pessoa reclama, né, que engordou 10 quilos. E eu não cito nem só isso, né, não só em pandemia, mas fora pandemia também, na vida normal, tem muita gente que se ampara aos problemas do dia a dia, a rotina. Se você for olhar histórico de atletas de sucesso, como Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, os próprios atletas de vôlei... os próprios atletas de vôlei, Manuel, Ricardo, assim, muitos tiveram a vida voltada só para isso, mas teve outros que tiveram o extra treino, né? Tiveram que trabalhar, tiveram que correr atrás até chegar ao ponto de conseguir sobreviver só disso, porque o esporte não é fácil, né? Todas as modalidades, assim, eu acompanho vários esportes, desde pequeno eu sou amante dos esportes, né? Já pratiquei vários esportes fora vôlei de praia e você vê que o histórico do atleta é isso, é a disciplina, o querer. Talento às vezes não faz um atleta bem feito, porque justamente ele se ampara de trabalhar um dia e chegar cansado e falar, eu não vou treinar simplesmente por isso. É aí que está a barreira às vezes do sucesso para o fracasso. Olha só, belíssimas palavras, hein? Tá tudo registrado, vai ficar gravado esse trem aí. Meu amigo André Gonçalves. Pronto. Maravilha, meu irmão, abra seu coração. Tamo junto. Atividade física, falar da atividade física, que nem o Felipe acabou de falar, a questão assim, junto à pandemia, a falta de querer. Cara, é prato cheio pra você sentar no sofá e assistir Netflix até umas horas. Então assim, acaba que assim, se a pessoa não tiver a vontade, partir dela, a questão, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer algo diferente na minha vida, ela não vai sair. E só a própria pessoa que tem aquela capacidade de decidir, né? Ou eu vou, ou eu não vou. Quantas pessoas levantam de manhã e falam que vai fazer uma caminhada? Uma simples caminhada, a pessoa, cara, deixa para mais tarde. Vou fazer de tardezinha. Aí aparece outra coisa. Não, deixa para amanhã que amanhã eu tô de boa. Porcaria nenhuma, vai fazer nada. Vai passar a semana toda, deixa para segunda-feira. A gente está cansado de saber. Toda dieta começa na segunda-feira. A academia é cheia de segunda a terça-feira. Quarta-feira começa a minguar. Sexta-feira só tá o professor e os aparelhos. Só quem quer trabalhar mesmo que vai, só quem quer um resultado. Aí chega domingão, mesma ladainha. Porra, bebi pra caceta, tomei cachaça, comi pizza, hambúrguer e lascou. Aí fora os outros componentes, que durante a semana o camarada, cara, eu quero que você monte um treino pra mim da seguinte forma. Quero perder, quero emagrecer, eu quero correr tanta distância. Aí quando chega no final de semana, pô, velho, me lasquei, tô comendo um burgão. Pergunta, vocês comem isso?
Come pizza e toma cachaça? É a hora do lixo, né? A hora do lixo. Tem o dia do lixo, né? O pessoal fala aí, o dia do lixo aí, existe isso aí? Cara, poxa. E meio a tudo isso aí, ainda tem o tal do sextou, né? Sextou. Chama. Vamos ver como que é que vai ficar a semana que vem aí, né? Ibanez, quebra o nosso galho aí, Quebra meu irmão. aí. Estamos sentindo falta, né, meu irmão? Libera o comércio, né? A economia tem que rodar, mas isso aí já é outro assunto. Celso Mil, o melhor da galáxia! Para não fazer plágio aqui e falar que é melhor do Brasil, tem o nosso amigo lá, né, da TV lá, então ele é o melhor da galáxia. Chama o vídeo aí, meu querido, do nosso querido André. Tá vendo? É assim, né? O empresário não agiu, então o Branco não pode fazer nada com isso não. Mas ó, valeu a boa vontade aí, valeu a boa vontade, Celso Mil. Muito obrigado, André. Valeu. E olha, é uma satisfação, uma honra ter vocês conosco aqui hoje no Self Sports, viu? Como eu tô feliz. E na oportunidade gostaria de agradecer aí aos nossos colaboradores, porque ninguém faz nada só, né? A Maria Flor ali na pessoa do Clécio, ao Rumo ao Pódio. Galera, eu vou resumir aqui, quero que vocês saibam o seguinte: amo todos vocês e amo todos os grupos, tá? Não vou ficar falando aqui não, porque o relógio aqui ele não é convertido, a hora passa rápida. Espada Cíntia, HL, lá vem o Celso ali abanando uma placa indigesta que não tá na hora. Vamos conversar nos bastidores aí. E é isso, meu querido irmão Brant Imóveis. E perdoa o Brant, esse caso a gente esqueceu alguém aí. Ah, a Use Movimente. A nossa querida Delmira. Ao Júnior Vitor ali, tá com a campanha belíssima. Vai distribuir esse final de semana várias cestas básicas. Parabéns, Júnior, parabéns pela campanha. E a questão é o seguinte: Deus abençoe o projeto aí. E é isso. Amigo e irmão, né? Estamos em festa, a festa seria na El Toro Louco, só que o nosso querido Ibanez não deixou, mas quem sabe a gente marca aí pro amanhã, semana que vem, ou mês que vem, quem sabe. É desse jeito. Um abraço também pro meu amigo Rick Renner. E é isso. Emerson Rezende! Muito obrigado, parceiro Blanco. Você já falou que semana que vem a gente não vai apresentar por causa do feriado aí, que fecharam tudo? Não, você acabou de falar. Então tá, semana que vem a gente não tem programa não. Mas no ano de 90, 91, tinha um amigo de vocês, Felipe, tal de Nauber, que ele a gente não pode nem falar, né, que é onde a gente tava. Eu tava no franguito ali tomando uma. Aí ele virou assim, ele tinha uma lojinha, uma confecção lá em São Paulo, ele falou assim: cara, tô precisando ir lá mudar os trens de lugar lá, resolver uns negócios. A gente saiu meia-noite do franguito, num GTS dele, e fomos parar lá em São Paulo. Meia-noite, do Brasil. Pertinho. Era um GTS, cara. Não, nem cabia dentro do carro. Se entrasse uma terceira pessoa dentro do carro lá, ficava espremida no banco de trás. E o bicho era grande, amigão, gente boa. Gente boa, nós fomos pra lá e ficamos acabei ficando 2 semanas lá. Por conta. Nós fomos pra praia lá, baixamos pra tudo quanto é lugar.
Quem tá ali falando ali? O último ali? Se eu conseguir ler ali, Fernando Teodoro, parabéns aos amigos do programa Self Sortes e o meu forte abraço aos representantes da equipe CMP. Presentes Gonçalves, Gideão, Felipe e o Sérgio, nosso exército não para, Planalto Brasil. E o Erlei também falou alguma coisa ali, ó. Grande abraço a toda a equipe do CMP, particularmente a divisão de educação física. André Laskevich falando com vocês, ó. Tem que dar um pará. Feliz aniversário também pro Laskevich, fez 40 esse ano. Pode falar a idade aqui, Laskevich? Também tá aí, ó. Cadê meus parabéns? Tá cobrando, cara, olha lá. Vocês conhecem o Laskevich? Carente. Tá carente, né? Não, uma carência. Hein? Lembrando que em 2018 o CMP foi campeão de todo o Exército nos Jogos Esportivos do Exército. Fato inédito na história dos Jogos. Quem foi que levou? CMP, cabeça. O único comando militar de área menor em efetivo. E entre os 8 comandos. Fomos campeões. Disparado em quase todas as modalidades. Se eu não me engano, acho que foi só a orientação que a gente ficou em terceiro e quarto, mas o restante, tudão, somatório, a gente foi campeão disparado. Não teve. E assim, você falou 8 comandos, são 8 estados, são 8 unidades, como é que funciona? 8 estados. 8 estados? Você sabe me dizer quais os... Pelo menos me pontuar eles, alguns. CML, CMS, CMN, CMN, tem o comando, é o CMS, CMO. Eu não sei o que é CMO, CMS. Vai descendo os estados. São regiões centralizadas. Centralizadas, né? Exatamente. Né? Então norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste e vai dividindo aí. Essa região maior aí que outras, né? Tem. E assim, a gente foi novidade, porque assim, de todos os comandos, CMP é o menor. Em modalidades que o pessoal já se garantia campeão, a gente foi primeiro. Tiro, fomos primeiro. Atletismo, a gente foi, teve natação, assim, enfim, a somatória de tudo, dentro de toda a competição, foi surpresa. Surpresa não, foi a questão do treinamento. A questão bem importante que o comandante falava pra gente é o quê? Quem preparou melhor, sagrou-se campeão. E foi a gente, que a gente consagrou devido assim, a determinação de cada um, de cada pessoa que trabalhou naquele período lá. Cada apoiador, o Coronel Teodoro, um grande abraço, o Capitão Zoso, Laskevich, então, assim, o pessoal que contribuiu para cada tijolinho que a gente conseguiu montar aí uma estrutura boa, forte, e foi imbatível. O Laskevich, eu quero mandar um abraço para ele também, que a gente esteve lá no estúdio dele, que ele montou o estúdio, a assessoria dele ali na Praça do Picalho, aqui em Taguatinga, e o negócio tá crescendo lá, já está com o fisioterapeuta lá, a Joyce também fez uma parceria com ele lá, fazendo as sessões de ozonoterapia, o professor Léo Borges, que vai estar aqui com a gente já em breve também, né? Ele é professor de capoeira, estava lá no estúdio também, como personal também. Capoterapia, né? Capoterapia, olha aí, as modalidades vão crescendo e vão desenvolvendo, né? E vão vindo aí, ó, vai vindo coisa aí o tempo todo e coisa nova pra gente. Muita modalidade nova, né? Muita coisa nova que, inclusive, essas de obstáculos que a gente lembrava só aqueles de barreira, aquele negócio, tem muita coisa nova, né? Como é que treina essas modalidades novas aí, aqui? Essas novidades? Muita novidade chegando, né? Tem. O que acontece? Assim, com essas novidades, o interessante é que a gente sempre mantém-se atualizados. A gente consegue, na equipe, treinadores de ponta, a gente consegue as assessorias, a gente tem vários parceiros aí que ajudam a gente a trazer melhor esses conhecimentos, a saber melhor, né, a entender melhor como é que está vindo essa questão dessas novas modalidades, e assim, é aquela questão, a evolução, né? A evolução está aí e a gente se preparando para embarcar todas, e isso é o grande desafio. Dentro das modalidades novas, aí o pentatlo, Gideão, é como se fosse um Ironman? Tem uma pergunta ali do nosso amigo Celso Mil ali, ó. Não. Mas muito esforço. É muito esforço.
né? Geralmente, o pentatleta ele tem que ter muita raça, força, porque é uma prova que exige muito isso, né? O cara ele pode ter um condicionamento físico bom, só se ele não tiver uma resistência, muito mais além do que ele precisa. Realmente esse atleta tem uma certa perda em várias provas ali, né? Que nem o Ironman tem mais performance, né? Isso. É mais performance do que... Quer dizer, o pentatlo é mais performance do que o Ironman. O Ironman são 3 modalidades e ele vai te exigir um pouco mais de resistência. Exatamente. E o pentatlo, ele é mais performance. Isso. Positivo. Não é isso? Positivo. Tô certo aí, capitão? Tá certíssimo. Vamos promover esse cara ali, que o cara tá puxando meu saco hoje. Eita, ele tá puxando meu saco porque ele sabe que domingo ele vai me pegar aí com um treininho de 40. Vai deixar eu treinar 40 ou não? 25. Só 25, droga. Deixa eu fazer 40. Até lá eu convenci ele. Já falei que 3 vezes essa semana, ele só deixou eu treinar 15 agora. Ah, eu tô com o quadril machucado. De vez em quando eu esqueço. A gente só lembra. Tem muito disso, tem. Tem. Felipe. O atleta, ele tá querendo ali, a pergunta pros 3 aqui, a gente tá lá naquele treinamento, de repente tem uma contusãozinha e vira e fala assim, vamos, chuveiro. Felipe, acontece muito, né? Sim, acontece muito, não, pequenas lesões, inflamações também no corpo. Às vezes você leva o corpo ao extremo, né? Como às vezes eu sempre comento, a atleta de alto rendimento nem sempre é aquela 100% de saúde, né? Porque o atleta de alto rendimento, ele leva seu corpo ao extremo. A prática de esportes, sim, é algo saudável. Quando você leva o seu estilo de vida a outro patamar, querendo um resultado de performance, você se leva ao extremo, acho que diariamente, entendeu? Acontece, inclusive, já saí de um overtraining que eu fui parar no hospital, entendeu? Tem pouco tempo isso, mas a gente que vive disso é o preço que a gente paga, né? Cada local cada parte do trabalho você tem seus prós e seus contras. Na nossa vida também vai existir isso, mas não é nada que impede da gente correr atrás. Já jogou lesionado? Não, já joguei com inflamações que evitavam fazer certos movimentos, mas nunca transpareceu muito em quadra, porque a preparação é muito grande, né? Muito treino de mobilidade, para fazer o preventivo e evitar isso acontecer. André? Rapaz, isso é uma grande questão, o atleta é teimoso. O alto rendimento, o custo, né? É o custo, né? Que é tipo assim, cara, eu tenho que alcançar aquilo, é isso, minha hora é essa, então tem que ir. Sim, então acaba o quê? Leva-se para os remédios anti-inflamatórios, os corticoides e pau na máquina, vamos que vamos. Mas infelizmente isso aí tem um custo alto, não agora, mas sim no fim da carreira, né? Mas assim, com os trabalhos atualmente que tá sendo realizado, então assim, a gente consegue melhorar bastante essa condição aí. Às vezes uma lesãozinha que possa ser simples, não seja um fator impeditivo. Mas assim, vai depender do treinador avaliar. Às vezes é melhor forma. A modalidade também exatamente. Bem praticável, né? Mas infelizmente o atleta é teimoso. Tô doendo, mas eu quero jogar. Tô doendo, mas eu quero correr. Tô com o quadril machucado, mas eu quero fazer 40. Não, olha. Não. Meu treinador já sabe, ó. Justamente. Mas é pra me levar pra correr 25, pelo menos. Né? Vem cá, Bruno, você quer falar? Vem cá. Eu quero fazer a pergunta aqui pra ele também. Não é isso, não é pergunta, não, moço. Quero ser o seguinte. Nosso correspondente lá de Portugal, ele tá ali, o nosso amigo André Vaz. Mas o abraço não vai só pra você não, viu, André? O abraço vai pra toda a sua família aí. O Estevão Vaz tá realizando um trabalho aí maravilhoso aí na área de Pilates. Um abraço pro seu papai, pra sua mãe, pra todos vocês aí. A Luísa Veras e a Pati Bem ali, que é as Running, estão de olho ali, de olho no Exército Brasileiro, né? Tô de olho em vocês. Vocês sossega aí, viu, meninas? Mas vamos marcar um treino ali no Cefac para todo mundo se conhecer e se abraçar. E outra coisa, quem sabe contratar a Maria Flor para realizar o casamento. Top demais, galera. Forte abraço. CMS, CML, vamos voltar para cá. Gideão, já competiu machucado? Lesionado? Assim, demais. É porque como foi minha primeira competição em 2018, então eu vim de um curso que me quebrou muito, sabe? Então eu senti muita dor, canelite. E minha primeira competição eu não queria abrir mão daquilo, porque o meu desejo de vencer era maior. Então eu competi todo quebrado. Foi na tora mesmo, né?
Então se tornou mais difícil para mim. Então esse ano eu creio que eu vou ter mais uma certa facilidade dentre as provas, né? E teve corrida também que eu senti muito e não, que nem o Trent falou, né? Teimosia, por ser teimoso. Eu acho que a maioria dos atletas são teimosos, né? Não quer parar, não quer abrir mão daquilo, porque a gente tem um desejo de vencer, um desejo de chegar, de ultrapassar a chegada ali, né? Então a gente quer continuar. Qual é o seu obstáculo mais difícil que você acha? Rapaz, o obstáculo mais difícil da PPM para mim é o piano. Porque ele dá um pouco de medo, sabe? O que é? Como é que é? Piano, ele é como se fosse Como é que é? piano. Uma escadinha, né? Que tem um... a gente, É aquele de 5 metros, é aquele de 5 metros de altura que você falou, não? Não, aquela lá também dá um friozinho na barriga, só que eu acho que para mim o piano é mais complicado. Ele pula uma escada de 5 metros de altura, é um negócio feio ali também. A gente chega um pouco com as pernas bambas ali no piano, então ele exige um pouco de força e velocidade. Então se você não tiver essa força e essa velocidade, você pode cair e aí o... Vejam os vídeos lá. Celso, se você me aplicar esse negócio de novo, eu não vou mostrar o kit não. Treinador, posso balinha e mostrar cartão do Celso aqui? Pode? Aqui, ó. Olha o Celso que fez aqui com a gente aqui, ó. Ele faz aqui, ó. Prevenção. É isso aí, tá aqui, ó. Mostrando as coisas aqui pra nós, como é que a gente deve sair aqui. Cadê a máscarazinha personalizada, Celso? Pra gente mostrar aqui. Mostra aí o que o Celso tá botando aí pra gente aí, galera. Isso aí é uma brincadeira que o Celso Mil tá fazendo aqui, ó, com a gente aqui. E falar assim, todos se cuidem, porque o negócio tá sério. Brasília, não só Brasília, como no Brasil inteiro, a coisa tá brava. E o Celso tá fazendo isso aqui com a gente, ó, que é pra gente lembrar aí pra semana e pra nos cuidarmos, mesmo das atividades. Isso que a gente está falando aqui é toda a segurança. A gente vai fazer nossos treinos ali, por exemplo, esse treino que a gente vai fazer no final de semana lá em Santo Antônio Descoberto, com toda a segurança, distanciamento, com toda a galera com máscara, pelo menos quando está junto, né? E nós vamos levar isso, para a gente até não levar isso para dentro da casa da gente, porque o principal da gente não é ali, porque nós sabemos o risco que nós estamos correndo estando ali no meio, mas aí em casa, como é que vocês estão? Gente, nosso tempo está esgotado, foi maravilhoso estar aqui com vocês e eu quero que vocês deixem para o pessoal, assim, para quem vocês quiserem mandar aqui agora aquele abraço, se vocês quiserem mandar um recado para o treinador, para o técnico, para a mãe, para o papai, manda aí aquele beijão para quem vocês quiserem mandar. Gideão? Eu quero mandar um abraço para meu irmão Jonas, que sempre me apoiou. Quero mandar um abraço também para toda a minha família, que tem me apoiado bastante, pro pessoal também do meu serviço, Sargento Sérgio, que me apoia também, Tenente Gonçalves, que me ajuda também, Sargento Bandeira, que tem me apoiado muito aí nos exercícios, nos treinamentos. E eu quero não só para eles, mas para geral, toda a equipe, né? Porque a gente é uma equipe. Eu quero mandar um abraço para todos. Muito obrigado pela sua participação e presença. E nós vamos mostrar vocês aqui nos próximos eventos aqui, viu, Gideão? E Felipe, muita coisa aqui que eu quero fazer com vocês aqui, mostrar as próximas competições de vocês, se Deus quiser, numa situação normal. Felipe? Bom, queria agradecer aqui, vou ser um pouco genérico, né? Queria mandar um abraço aí para todos da Bahia, que é o pessoal de onde eu comecei, toda a minha equipe técnica, o NCT Vôlei de Praia, meu técnico Léo Santos, o R. Moura Personal, que atualmente é meu preparador físico, e eu não tenho nem o que falar, impecável, ao pessoal da Faculdade UPS que me acolheu, pessoal do Exército Brasileiro, todo o comando, e também deixar uma observação para quem quiser acompanhar a rotina, quem quiser estar sempre ligado aí nos esportes. A gente tem as nossas redes sociais, meu Instagram, Felipe Alves VP, eu sempre posto parte do meu treino e do meu dia a dia lá, ok? Valeu, galera. Obrigado pela presença. Celso, depois a gente vai passar aquele vídeo lá, eu tenho aquele vídeo lá motivacional do final, né? A gente vai deixar ele depois, né? André? Vamos lá. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade aí para todos os amigos aqui que estão presentes aí, a equipe lá do CMP. Agradecer também imensamente, um beijo para minha família, minha esposa, meus filhos, Cauã e Isaac, meus pais, minha sobrinha, toda a família aí em geral.
E a oportunidade aí, parabéns para vocês, parabéns pelo programa aí, muito incentivador e continue com essa pegada. Queremos que vocês tragam mais gente aqui, os atletas de vocês, a porta aqui, a casa é de vocês, tá? Sim, Quem sim. vocês quiserem trazer aqui, até nossos amigos que estão nos bastidores escondidos do papai, depois traga ele aqui para poder fazer uma entrevista com a gente quando o pessoal liberar a gente. Tá, a gente brinca aqui e tudo mais, mas a situação tá séria mesmo. Tem muita gente que está em casa e está se cuidando, incentivando e tem que dar bronca mesmo, tem que puxar a orelha do pessoal aí. A população mais nova está se infectando porque está na rua e levando para os pais que estão dentro de casa. E eles estão fazendo a vacinação da forma deles, mas estão esquecendo desses detalhes aí também. 2018, Caldas Novas, vôlei de areia. Essa aqui foi 1990, mas essa aqui é 2018, tá? Tem também esse negocinho, tem umas brincadeiras aí. Não é só troféu de corrida que a gente tem não, viu? Tem mais coisa lá, ó. A gente só não vai falar aqui. Self Sports, TVN Brasil, a emoção está com vocês. Semana que vem a gente estará em recesso. TVN Brasil vai provavelmente colocar algumas coisinhas, alguns programas reprisados aí para vocês. Nós vamos também aí finalizar na Semana Santa. Bom feriado para vocês, se cuidem, continuem com a questão de segurança, que a situação não está fácil aí não. Self Sports, vamos reunir para nós fazer a nossa selfie aqui com toda a segurança, para a gente botar no nosso grupo lá. E quero deixar aberta a porta para vocês e o convite para vocês para retornarem aqui assim que possível. Ok? Obrigado, galera. Obrigado, Sassão. Bota um vídeo aí para a galera, Sassão. Luta, corre para chegar a algum lugar. E aí, né, você chega no topo. E é tão difícil se manter no topo. Cara, aí você fala, agora eu vou entrar em outro estágio da minha vida. Aí o que acontece, cara? Nasce meu terceiro filho. Cara, e com 2 anos e meio, ele foi diagnosticado como autista. Meu filho é uma criança especial. No primeiro momento eu tinha muita dificuldade de falar o que eu estou falando agora. Tinha vergonha, tinha receio e o autismo é um transtorno que não tem cura, né? Não tem cura. E você lidar com isso, né? Deus me deu uma missão, uma meta que não dá para bater. Você bateu todas, né? Essa você não vai bater, mas essa vai ser o maior desafio da sua vida, porque você tem a chance de melhorar ele. Você tem a chance de desenvolver mais ele. Passaram aí quase 9 anos, né? Meu filho agora faz 11 anos. Lindo, maravilhoso, mas ele não fala. Ele tem dificuldade de compreensão. Ele não tem noção do perigo, ele às vezes abre a porta do carro e atravessa a rua, a gente quase morre do coração, porque Deus protege ele. Se passar uma cobra aqui, ele põe a mão. Então é 24 horas por dia de vigilância, nada pode acontecer com ele. E assim, ele é a minha missão de vida. E ele me ensinou que a gente não vem para cá a passeio. Que quando você entra no estágio do passeio, Deus te dá uma nova missão, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho um filho autista. Porque todo autista é um ser humano. Mas nem todo ser humano é um autista. Meu filho senta na beira da praia e fica em torno de 1 hora olhando as ondas. Olhando. E cada onda que vem, ele dá um sorriso. Sabe quanto custa isso? Nada. Foi ele que me ensinou. Eu tenho certeza absoluta que ele veio para essa vida para me inspirar, a inspirar pessoas mais ainda. Você que, cara, chega em casa todos os dias e o seu filho te chama de pai e você não dá a menor atenção para isso. Saiba você que esse é o meu sonho. É chegar um dia em casa, olhar para ele e ele falar, oi pai. É pequeno, né? Só que o que é pequeno para você é o sonho da minha vida. Então, não acredita nos caras que te vendem riqueza. A gente não vai chegar lá porque a gente tem mais 100 ou mais 200 na conta. A gente vai chegar porque a gente tem um propósito. E o meu propósito é fazer o bem. Ele que me ensinou isso. A vida só me ensinou a ser competitivo. Ele me ensinou a ser gente. E eu vou dizer para você, o que me inspira, o que me faz acordar todo dia, o que me faz estar aqui, o que me faz dividir conhecimento, o que me faz estender a mão para as pessoas, é saber que de alguma forma, algum dia,
eu vou ser retribuído em forma de melhoria dele. Eu ainda vou vir aqui um dia para dizer que ele me chamou de pai. E eu sei que você vai gostar. Valorize o que você tem, curta muito o que você tem. E seja feliz com o que você tem enquanto você persegue o que você não tem. Senão você vai ser um eterno infeliz, amigo. Primeiro lugar absoluta. Supermercado Goianão, o melhor da região. Sua economia é nossa satisfação. É bom demais ter você aqui. Supermercado Goianão, quadra 1 MR2.